O ataque ao ex-presidente Trump, durante um comício na Pensilvânia, trouxe à tona o histórico de violência contra presidentes nos Estados Unidos e também reabriu o debate sobre o controle de armas. Uma questão que divide democratas e republicanos durante as eleições presidenciais. A história já começa complicada. Vamos começar por apresentar alguns elementos históricos para nos situar e seguirmos para esta longa epopeia. Na história dos Estados Unidos, nunca foi novidade os atentados contra candidatos ou até mesmo a candidatos já eleitos presidente. O ano era 1963, o presidente recém-eleito era John F. Kennedy. Durante uma visita política à cidade de Dallas, no estado americano do Texas, para iniciar sua campanha à reeleição, o presidente Kennedy, enquanto desfilava pelas ruas da cidade em carro aberto, foi atingido por 2 disparos às 12h30 do dia 22 de novembro de 1963. Foi declarado morto meia hora depois. Para além de Kennedy, mais 3 dos 45 presidentes norte-americanos foram assassinados de forma frívola, brutal e sem dó. Vamos sair dos assassinatos e voltamos aos atentados. Em 1912, ano em que naufragou o navio Titanic, o ex-presidente Theodore Roosevelt foi atingido no peito por uma bala de calibre 38, enquanto fazia campanha para recuperar a Casa Branca. No entanto, a maior parte do impacto da bala foi absorvida por objetos no bolso do peito do casaco de Roosevelt. Mesmo ferido, Roosevelt prosseguiu para fazer um discurso de campanha com a bala ainda em seu peito. Outras figuras com poder político significativo, embora não eleitas, também tiveram suas vidas interrompidas com tiros. Martin Luther King foi morto em 1968, apenas alguns meses antes da morte de Robert Kennedy, irmão do então presidente norte-americano John Kennedy. Malcolm X, um adepto muçulmano afro-americano e ativista de direitos humanos que foi uma figura popular durante o movimento pelos direitos civis, foi assassinado em Manhattan, Nova York, em 21 de fevereiro de 1965, enquanto se preparava para fazer um discurso no bairro de Washington Heights. Malcolm X foi baleado várias vezes até a morte. Um país com mais armas do que pessoas, e onde as armas de fogo estão facilmente disponíveis, não é surpreendente que os ataques a tiro sejam o meio preferido para assassinar ou tentar assassinar detentores de cargos políticos, diz Thomas Klassen, professor da Escola de Política Pública e Administração da Universidade York, no Canadá, em artigo no site acadêmico The Conversation. Segundo o historiador James W. Clark, da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, a maioria dos perpetradores de tentativas de assassinato contra presidentes tinha motivações políticas e era considerada mentalmente sã, enquanto o manual jurídico do Departamento de Justiça sugere que uma grande maioria era insana. Alguns assassinos, especialmente os que têm problemas mentais, agiram sozinhos, enquanto os com motivações políticas frequentemente agiram em grupo. A maioria dos perpetradores foram presos e condenada à execução ou detenção prolongada em prisões ou hospitais psiquiátricos. Falamos que estas tentativas de assassinatos são perpetradas por pessoas com distúrbios mentais ou motivação política agindo de forma individual e em alguns casos em grupo, mas acima de tudo está o nível de insanidade. Será que o ataque a Donald Trump foi motivado pelas mesmas razões? Bom, em parte sim, mas tem algumas coisas cabulosas que vamos descobrir juntos. Em 13 de julho de 2024, o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sofreu um atentado, sendo ferido durante um comício realizado em um local de exposições agrícolas em Butler, Pensilvânia. De acordo com testemunhas e gravações, ele apresentou um sangramento na orelha direita após ser alvejado. O atirador era Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, de Bethel Park. Policiais e testemunhas disseram que Crooks subiu em um telhado do lado de fora do local do comício e disparou 8 tiros de um rifle semiautomático estilo AR-15, antes de ser morto por um atirador de elite da equipe de contra-assalto do Serviço Secreto dos Estados Unidos.
Um participante do comício foi morto, enquanto outros 2 participantes ficaram gravemente feridos. O atirador que acertou a cabeça de John Kennedy o acertou em movimento e contra os ventos que sopravam naquele exato momento. Já o atirador de Trump atirou ele parado e fixo e ainda assim não foi atingido. Isso é algo para questionar. Depois do primeiro atentado na Pensilvânia, não demorou muito tempo. No dia 19 de setembro, domingo, mais um suposto atentado. A Polícia Federal Americana investiga se Donald Trump foi alvo de um novo atentado. Suposto? Sim, suposto, já vais entender por quê. Donald Trump estava caminhando pelo 5º buraco do campo de golfe no Trump International Golf Club, em West Palm Beach, na Flórida, se preparando para sua tacada birdie. Quando ouviu-se um barulho de tiros, o que levou a equipe do serviço secreto a se lançar sobre o ex-presidente. Desta vez, no entanto, os únicos tiros disparados vieram da arma de um agente que protegia Trump e não de um atirador que havia vigiado o ex-presidente. Trump foi levado para um local seguro, ileso, enquanto o atirador, que as autoridades acreditam ter permanecido perto do perímetro da linha de árvores do campo de golfe por 12 horas, fugiu do local de carro. A aparente tentativa de assassinato de Trump no domingo, a segunda nos últimos 2 meses, gerou uma série de perguntas. Em 2 meses, Donald Trump sofre 2 atentados. Isso desperta a curiosidade de todos nós. Por que só um dos candidatos sofre constantes ataques? O que ele tem que os outros não têm? Essas perguntas, quando não respondidas, tornam todos estes acontecimentos uma possível encenação. Levantaremos várias perguntas, que ao nosso ver dão respostas aos 2 recentes atentados de Trump. 8 tiros foram disparados pelo atirador, e somente um morto e 2 feridos. E as outras balas onde foram parar? A bala que raspa a orelha de Trump foi para onde? Se por trás dele tinha muita gente. No campo de golfe, o serviço de inteligência conseguiu identificar o revólver. Mas fácil não seria identificar o atirador e detê-lo já? Existem várias formas de liderar as pesquisas na corrida à presidência, e a propaganda ao heroísmo é uma das mais usadas. Isto porque as massas estão à procura de um herói que os salva da situação. O que alguns analistas pensam é que tudo isso não passa de propaganda do tão esperado herói dos atentados. Se tiveres uma opinião, deixa nos comentários. Partilhe este vídeo com os seus amigos e amigas, primos, primas, avó, com todos os que poderes. Até lá, paz e bem.